7h41, o Congresso Nacional diminuiu o ritmo e votações de matérias relevantes, que agora só vão acontecer depois das eleições. Faltando 20 dias para as eleições municipais, os parlamentares estão então com foco nessas disputas municipais, seja em candidaturas próprias ou em função aí nas bases como apoio. Os políticos dificilmente então marcam presença em Brasília. As próximas semanas na capital federal serão semipresenciais, ou seja, tanto senadores quanto deputados vão poder registrar a presença e participar das poucas atividades de forma online. Por conta disso, a maior parte dos projetos relevantes só entra em discussão e em votação depois das eleições. No Senado, por exemplo, ainda está tramitando o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. É o texto já aprovado na Câmara e que institui o IBS, o CBS e o imposto seletivo. Além disso, os senadores vão analisar e votar também a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Na Câmara ficou para outubro a votação do texto que trata da renegociação de dívidas dos estados. Além disso, os deputados também deverão votar o projeto que afrouxa a lei da ficha limpa e as propostas que tratam da limitação da atuação dos ministros do STF e da anistia aos atos daqueles envolvidos em 8 de janeiro de 2023. Por conta do impasse entre o Legislativo e o Judiciário sobre as emendas parlamentares impositivas, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, a LOA, foi adiada para o fim do ano. Esse negócio de diminuir o ritmo em Brasília sempre me chama a atenção. Eles já não trabalham muito. A semana deles de votação mesmo é de 3 dias. Terça, quarta e quinta. Aí eles ficam bravos quando a gente fala isso aqui. Não, porque um deputado é deputado o tempo inteiro, tem que conhecer as bases, viajar um monte. Enfim. Agora, o que eu quero destacar aqui é que quando interessa para eles, eles votam. Eles acabaram de votar na calada da noite, às 1h56 da madrugada, com o fisco de 8 bilhões dos brasileiros. Então, Pedro, esse tipo de notícia aqui é meio que para enganar bobo, a diminuir o ritmo. Eles não trabalham quase nunca. Agora, quando for para colocar a mão no bolso do pagador de impostos, aí, irmão, faz até serão de madrugada. É produtividade 100%, peraí. Daí, quando tem interesse, vale a pena. Você está alertando aqui para o confisco, eu quero lembrar aqui, quando eles votaram, toda a questão da impunidade, o afrouxamento de uma série de medidas, estava todo mundo ali votando e trabalhando muito. Quando eles aumentaram o volume de dinheiro, né, para poder gastar nas campanhas eleitorais, todo mundo trabalhando bem. Agora, temas de interesse popular, aí eles fazem aquela sonolência. E não é só em Brasília, isso é Brasil afora, Câmara dos Vereadores, Assembleia, qualquer lugar. Eles dormem tranquilamente quando talvez as pautas não lhes atingem diretamente. Mas é isso, Mário, que eles já trabalham muito pouco, agora liberaram a possibilidade do voto à distância, enfim, está todo mundo fazendo campanha, direta ou indiretamente para alguém. Essa coisa do voto à distância, esse sim é um ataque à democracia. Eu explico por quê. O Congresso Nacional, ele é feito de vários momentos, não só do momento da votação do parlamentar durante a sessão plenária. Ele tem as reuniões de bastidores, os encontros de lideranças partidárias, da minoria, da maioria e assim por diante. Essa conversa tem que existir. E quando você faz votação online, você deixa de ter tudo isso. Quem perde é principalmente a oposição, porque o governo tem a força, passa a máquina, manda votar e o povo vai. A oposição que consegue, por exemplo, obstruir uma pauta, Pedroso, em debates importantes, e eu não estou falando aqui da oposição pela oposição, estou falando aqui do debate que tem que acontecer no sistema democrático. Quando você não tem isso, os trabalhos ficam prejudicados. Estava falando, inclusive, esses dias com um parlamentar, ele falava, na época da pandemia nós tivemos um apagão democrático e ninguém fala disso. E agora, aos pouquinhos, nós vamos tendo apagões programados sempre que é interessante para alguns grupos políticos. E essa situação está sendo debatida, inclusive, na eleição da Câmara, né? Muitos deputados tiveram dificuldades em apoiar, né, o nome indicado por Lira anteriormente, fizeram ali um outro arranjo com o Hugo Mota, justamente por entender que precisam de mais democracia naquela casa legislativa. Enfim, esse é um outro assunto que está pegando fogo nas internas do Congresso. Agora, 7h45. Repita. 15 para as 8, rápido intervalo comercial na FM.